Olá, estamos aqui para dar continuidade, ao nosso tema de hoje, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a resolução número 5 do Conselho Nacional de Educação de 2009. Então, agora nós vamos tratar das propostas pedagógicas, né? Como que nós vamos conduzi-las a partir das diretrizes? Primeiro, vamos ver em quais princípios elas se pautam. Primeiro, princípios éticos da autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. 2. Princípios políticos dos direitos de cidadania, exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. 3. Princípios estéticos da sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Esses são os princípios aí em que se pautam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E a educação infantil, por conta desses princípios, ela vai adquirindo duas funções, uma função sociopolítica e uma função pedagógica. A função sociopolítica, ela está mais relacionada à efetivação do direito de estar na instituição, seja ela creche ou pré-escola, o direito de aprender. E a função pedagógica, ela deriva da função sociopolítica, porque se nós temos o direito de aprender, nós vamos aprender o que e de que forma. Então, são as funções sociopolítica e pedagógica. E aqui ela fala de que forma? Primeiro, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais, naquilo que diz respeito à instituição, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado com as famílias. 3. Possibilitando tanto a convivência entre as crianças e entre adultos com as crianças, quanto a ampliação dos saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. 4. Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso aos bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. Pois sabemos que a infância das classes mais abastadas, ela é muito diferente da infância das classes menos abastadas, ou seja, com menor poder econômico. 5. Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. O que mais que temos para falar a esse respeito, Vamos aos objetivos dessas propostas pedagógicas da educação infantil. Primeiramente, garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. A criança na educação infantil ela passa por diferentes linguagens, Linguagem plástica, a música, a matemática, a literatura enquanto forma de comunicação da própria língua portuguesa, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e, principalmente, à interação com outras crianças. Tanto que um dos eixos pedagógicos do trabalho na educação infantil é a interação e a brincadeira, Ela precisa interagir com outras crianças. Aqui falamos de como são efetivados os objetivos da educação infantil. O que se diz? A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo, principalmente com os pequenos, Lá com as crianças consideradas pequenas, lá da creche
em que o cuidar ele se coloca como a principal habilidade a ser desenvolvida pela criança, primeiramente promovido pelo adulto, para que a criança adquira autonomia para tal. 2. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Ou seja, as linguagens expressas aí. 3. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias. O respeito e a valorização às suas formas de organização, né? Como que aquela família se organiza? É diferente da minha enquanto educadora? É diferente da família considerada como padrão? Então é necessário respeitar a organização das crianças. O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. A instituição, a escola, a creche, elas não são isoladas, elas fazem parte de uma comunidade e essa comunidade precisa interagir com essa instituição. O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades. O que mais que nós precisamos para efetivar os objetivos da educação infantil? Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, as salas de referências das turmas da instituição, ou seja, possibilitar essa troca entre os espaços, né? Porque lá na creche, na educação infantil, na pré-escola, as crianças ainda ficam mais tempo na sala de aula, já está mais próximo ali do que é o ensino fundamental, ainda que não seja um modelo escolarizante. Quando é, então, aí que fica o dia todo mesmo, né? Mas quando é a creche, as crianças têm a sua salinha de referência, ou seja, onde se diz aqui é o berçário 1 ou é um maternal, mas elas precisam circular pelos diversos ambientes da instituição. A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e o profissional proporcionar instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Porque a inclusão, ela principia ali na educação infantil. Não é diferente como é no ensino fundamental e médio. A apropriação pelas crianças, já numa questão curricular, das contribuições históricos culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação, juntamente com a apropriação histórica que foi proposta aí num outro item. A dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência, física ou simbólica, e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes, ou seja, na condição de educador, seja o educador mais próximo da criança, o coordenador, o diretor. Quando temos a ciência de que a criança sofre qualquer tipo de negligência, é nosso dever comunicar às autoridades competentes para que não mais ocorra à medida que os fatos forem apurados. Um item muito importante é considerar o diferencial da autonomia dos povos indígenas, pois a educação indígena se constitui como uma modalidade de ensino diferenciada. Então, para os povos indígenas, o que essas diretrizes propõem? Primeiramente, proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo. Mesmo que interaja com as demais populações, sempre a referência primeira são os povos indígenas. Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças.
dar continuidade à educação tradicional, né, a educação da cultura indígena oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos na comunidade. Adequar o calendário, agrupamentos etários e a organização de tempos, atividades e ambientes, de modo a atender à demanda de cada povo indígena. Então, como pedem as diretrizes curriculares para a educação indígena, tudo o que é proposto no ensino regular deve se adequar à modalidade de ensino indígena, respeitando sempre as suas características e adequando o que é proposto a elas. E tem outras comunidades que têm as suas particularidades. Aqui se coloca, né? Crianças filhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, assentados, acampados, quilombolas, caiçaras, povos da floresta. Como que é para eles, já que nós falamos como é para o indígena? Deve-se reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais. E ali eu coloco o rural e coloco também esses povos que têm suas características próprias que não são urbanas. Ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições, identidades, assim como as práticas ambientalistas sustentáveis, porque essas populações dependem muito do que a natureza oferece. Flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas, atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações. Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo e sobre o ambiente natural. Prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais dessas comunidades. E agora nós partimos aqui para os eixos, né? Os eixos do trabalho pedagógico é a interação e a brincadeira, que devem ser ministradas de maneira que promovam o conhecimento de si, no caso da criança, e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. Por isso a necessidade de vários ambientes, porque tudo para a criança deve ser amplo. Atividades que favoreçam a imersão da criança nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática, musical. Atividades que possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convive com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Olha a presença da escrita, da literatura infantil. Atividades que recriem contextos significativos para as crianças, de relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais, ou seja, relacionada à matemática, né, e às ciências. Atividades que ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, e também atividades que possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. O que mais que se pode exigir dessas atividades? Atividades que possibilitem vivências éticas, estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades do diálogo e reconhecimento da diversidade, que incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza, que promovam o relacionamento e interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura,
que promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como não desperdício dos recursos naturais. Olha a questão sustentável aí para criança tão pequena, que propicia a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras, que possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos, né? Esses recursos eram de 2009, hoje eles já estão atualizados. E se coloca aqui até um parágrafo único, né, das diretrizes. As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração de todas essas experiências. Essas instituições devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, porque na educação infantil a avaliação se dá pela observação. E que mais se pode falar dessa avaliação? Que ela se dá pela observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, pela utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, portfólios, que a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Quais as transições, né? Se pede para que se garantir que tenha uma transição que não seja brusco, né? A passagem casa, instituição de educação infantil, as mudanças no interior da instituição, de um grupo para o outro, da creche para a pré-escola e da pré-escola para o ensino fundamental. Tanto, né, que se tem até na BNCC capítulos, né, itens que tratam dessa transição. Que a documentação específica permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Ou seja, a própria LDB trata do registro de acompanhamento da criança quando trata da avaliação da educação infantil. Podem reparar que em todas as instituições públicas, particulares, pré-escola ou creche, a criança ela tem direito a um relatório descrevendo a sua aprendizagem. E a avaliação deve considerar a não retenção das crianças na educação infantil. E o que se tem a considerar dessa transição para o ensino fundamental? Nessa transição, a proposta pedagógica precisa prever formas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Então, está aí as questões pedagógicas das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil.